gostaríamos então aqui de convidar duas pessoas muito especiais que estarão repartindo o estudo desta manhã. Nós temos a presença da nossa querida Rosana Fonseca. Bom dia, Rosana, tudo bem? E do nosso querido Daniel Salles. Então estaremos juntos nesta manhã para compartilhar um estudo, algo que é muito especial. Até nós vamos hoje nos assentar, né? Fazer aqui tipo uma mesa redonda, sem mesa e não sendo redonda, mas a ideia é essa, né? Então, e vocês terão também momentos em que poderão pensar um pouco a respeito do tema central desta semana, que eu vou até falar para vocês, fala Nosso Deus Perdoador. E eu gostaria de fazer uma leitura de um texto bíblico, para que a gente possa compreender aqui qual é a ênfase do tema nesta semana. Nós vemos aqui em Romanos 2, no capítulo 4, no versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. Prestem bem atenção. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Nós fizemos uma oração aqui no início da escola sabatina, que foi para que Deus iluminasse a nossa mente, abrisse o nosso coração, para que a gente pudesse compreender a essência do tema nesta semana. E eu vou até já envolvê-los no assunto. Uma coisa interessante aqui, Daniel, Rosana, porque muitas vezes nós somos induzidos ou levados a pensar que quando nós fazemos algo errado, e a gente percebe que isso está errado, e transgredir a lei de Deus é algo errado, porque é contrário ao nosso bem-estar, a gente precisa sentir uma tristeza pelo que a gente fez, né? Mas a nossa natureza ela é tão assim assimilada com os acontecimentos aqui do mundo e com aquilo que nós estamos, enfim, acostumados a fazer, que a gente não sente sempre uma tristeza. E a gente fica esperando que essa tristeza chegue, muitas vezes ela não vem, e nós pensamos, eu não me arrependi, eu não me senti triste por isso, portanto, eu não sinto necessidade de ser perdoado. Mas esse texto aqui de Romanos 2,4, ele fala uma outra coisa. Ele diz que a nossa motivação pelo arrependimento deveria ser o quê? Reconhecer a bondade e a misericórdia de Deus, ou seja, o nosso arrependimento deveria ser uma consequência do reconhecimento de que Deus, muito embora Ele saiba das nossas transgressões, de que nós não merecemos nada de bom, Ele nos proporciona coisas boas. Então seria um ciclo assim positivo, onde Ele nos proporciona bênçãos e nós, reconhecendo que Ele está nos dando algo que nós não merecemos, nos arrependemos de termos entristecido a Deus. É isso? Rosana, vamos começar então no ponto histórico da lição. Nós já estamos acompanhando que Neemias então já está agora em Israel, ali em Jerusalém, já foi restaurado, já foi reconstruído. Já fizeram a leitura do livro da lei perante todo o povo. O povo passou pelo momento de tristeza, teve um momento de celebração, e agora é para fazer o ajuste de tudo isso. De que forma? Uma reflexão. O que aconteceu, Rosana, com o povo? Qual foi a orientação de Neemias, de Esdras, para aquele momento que o povo de Israel estava vivendo, que é também aplicável a nós nos dias de hoje? Feliz sábado a todos vocês que estão aqui presenciais e aqueles que nos ouvem à distância. A lição dessa semana, o Olívio, Daniel e os que nos ouvem traz lições assim muito práticas para o nosso dia a dia. Nesse momento, o povo estava se apartando de todos os estrangeiros, né? E quando nós lemos isso aqui no início da lição, nós pensamos assim, puxa, mas deixar os estrangeiros de fora? Não, o povo deveria se reunir para se humilhar pelos pecados deles e do povo. Aqueles estrangeiros não estavam naquela ocasião, não estavam participando disso. Por isso eles se apartaram dos estrangeiros. E o interessante é de que Neemias, embora ele desejasse que aquele momento fosse um momento de alegria, ele conduziu o povo a jejuar. Então o tópico de domingo é jejum e adoração. O jejum está muito ligado à adoração. E naquela ocasião o povo começou a se humilhar. Ou seja, se humilhar perante Deus, pedir, se vestiram de sacos, jogaram pó na cabeça e se humilharam perante Deus. A oração nos leva, queridos amigos, à compreensão do pecado. É a primeira lição que eu tirei da parte de domingo. Se nós orarmos e jejuarmos, o Senhor vai nos dar a compreensão de onde estão as nossas falhas, inclusive as falhas daqueles que ficaram lá atrás.
que eu achei muito interessante quando a oração diz que eles reconheceram, houve uma profunda compreensão da natureza do pecado. Eu não consigo ver esse povo reunido, jejuando e orando e acusando uns aos outros. Eu consigo ver cada um olhando para dentro de si, vendo aonde falhou, reconhecendo a bondade de Deus. E a nossa indignidade é tão grande que somente pelo poder de Deus nós podemos ter boas dádivas. E aqui eles começaram a lembrar, ficaram indignados com o fato de que seus antecessores haviam falhado, levando toda a nação ao exílio. Mas essa indignação deles levou eles para o jejum e para a adoração. Ao invés de ficarem revoltadinhos, reclamando, isso aqui para os nossos dias é muito importante, porque nós olhamos o erro dos nossos pais, dos parentes, e às vezes a gente fica revoltado, né? Eu sou assim por causa que o meu tio era. A gente olha para trás e fala, é porque o meu pai era assim, o pai era viciado, o filho vai ser viciado. Aqui está derrubando essa teoria de que nós podemos mudar a nossa geração, crendo naquilo que Deus faz por nós. Até percebendo, antes que o Daniel se apresente para vocês aqui, né, Daniel, você quer falar um pouquinho? E eu diria uma coisa, porque a lição ela chama também a atenção de que eles se afastaram das pessoas que trariam influência negativa na vida deles. Então era um momento da reflexão interna para o povo, né? Então nós devemos muitas vezes repensar onde nós estamos vivendo, com quem nós estamos convivendo e nos retirarmos um pouco para a reflexão pessoal. Daniel. A lição, ela me deixou algumas coisas claras, e uma delas é a seguinte: há um interesse muito grande por parte de Satanás em fazer com que a gente ou se prenda na culpa, ou a gente se prenda naquela questão da herança. Meu pai foi assim, minha mãe é assim, eu sou assim, e não sei, e não tem jeito. Então há um interesse muito grande por parte de Satanás em nos prender nisso, que o objetivo maior, obviamente, é nos tirar o foco de Cristo. O jejum, a adoração, fazem com que você coloque o seu foco em Cristo e não em você. Quando você coloca o seu foco em Cristo, aí você descobre que você pode ter errado, você pode ter pecado, você pode ter uma tendência hereditária enorme, mas em Cristo há poder para a vitória sobre isso na sua vida. Quando você tira o foco de Cristo e põe o foco em você, você fica enredado na culpa, fica enredado no erro, e Satanás quer que você se prenda aí. Ele quer que você não olhe para Cristo. Por quê? Cristo é a fonte da salvação. Quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Nós estamos perdoados, nós temos um futuro, nós temos salvação, nós temos a graça. Mas quando a gente não está em Cristo, a gente está focado na gente mesmo. Então, se você olha para você, se você tem um foco tão somente em você, você fica enredado, fica preso, fica ali, e aí Satanás cumpre na sua vida o propósito dele, que é deixar você preso, deixar você amarrado, para que você não tenha acesso à salvação, ou não receba a salvação, ou não tome posse da salvação que você já tem em Cristo Jesus, né? Antes de você falar, até o Daniel falou uma coisa interessante, porque quando a gente foca justamente naquele que fez a promessa, porque tem uma promessa embutida nisso, né? Ele diz, ele é fiel e verdadeiro para cumprir aquilo que ele prometeu. E quando ele promete que perdoa os nossos pecados, deles não se lembra mais, mas a gente acaba tendo uma garantia de que quem prometeu isso é fiel e verdadeiro para cumprir. Exatamente. E foi muito interessante que quando o povo olha para trás e começa a ver os pecados de quem passou, eles não nutrem ódio nem mágoa. Quando nós olhamos os erros dos outros, dos nossos pais, os nossos não. Mas quando são os dos outros, nós nutrimos ódio e mágoa. E é isso que, como Daniel disse, nos amarra perto de Satanás para que a nossa vida não ande, para que não vá para frente. Eles foram levados à leitura da palavra. Na semana passada, a lição conta que eles leram em praça pública por muitas horas. Hoje eles falam que eles leram a palavra. E aqui é a receita para que eu e você estejamos de pé.
para que a gente abandone mágoas, para que não olhemos para trás, porque o passado já foi e não pode ser mudado. O futuro é o que Deus promete, se nós vivemos o hoje na presença de Deus. Então a leitura da palavra começou a mudar o modo deles pensarem. Eles pararam de se culpar, como disse Dani, e começaram a fazer, sabe o quê? Olhar para a bondade e a beleza de Deus. Nós só vamos reconhecer bondade e beleza de Deus o dia que nós lermos muito a palavra de Deus. E quando eu digo essa leitura, vai por mim, porque eu estou naquela sala aconselhando pessoas. Eu sei o que funciona na vida dos outros. Quando a gente dá um conselho, leia a palavra em voz alta. Por isso que lá na Bíblia está escrito: escreva nos umbrais da porta, ensina para os teus filhos, põe dentro da cabeça das tuas crianças, porque a palavra de Deus, ela é viva. Quando ela é falada, quando ela é lida, vai para dentro do nosso cérebro, e o Espírito Santo faz o restante do trabalho. A lição ela destaca muito bem esses pontos, e quando ela fala naquele momento em que o povo se apresentou diante de Deus para orar e jejuar diante dele, primeiro, eles tinham a certeza de que Deus era o Criador, mas também era o mantenedor. E como nós destacamos há pouco, que Ele era fiel para cumprir o que Ele havia prometido. E Ele havia prometido perdão e restauração. Ele havia pedido para que o povo se afastasse da má influência e se colocasse diante dele, recapitulando, revendo toda a orientação da lei de Deus. Então é muito importante isso que você falou, quando nós devemos constantemente estar recapitulando e revendo, porque nós temos uma tendência como seres humanos a repetir os erros. Se nós observarmos as gerações do povo de Israel, e nós podemos olhar para a nossa família, a gente vê isso, né? A gente acaba se justificando: mas meu avô era assim, meu pai era assim e tal, e você não rompe esse ciclo, que é um ciclo que se perpetua se você não romper. Eu vou dizer uma coisa, isso não está na lição, mas me ocorreu agora. Nós temos um mandamento que fala que, no segundo mandamento, né, quando fala que nós devemos, tem o primeiro, né, não terás outros deuses diante de mim, e tem no segundo mandamento, quando fala que nós temos aqui uma consequência, né? Porque ele fala que Deus visita a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Depois ele fala: mas porém faz misericórdia até milhares de gerações a partir daqueles que me amam. Então eu fico pensando, se eu tenho algo sabido e entendo que eu estou sofrendo uma consequência de uma atitude de um antepassado meu, eu penso: mas eu estou na primeira, segunda geração, então não adianta fazer nada. Mas acontece que a promessa, a segunda promessa, ela diz que se eu romper esse ciclo, eu vou estabelecer um novo ciclo de gerações, né? Milhares de gerações, vai começar justamente no momento da justiça que você está buscando praticar. Então, quando o povo estava diante de Deus naquele momento, vejam que ele não teve essa tendência a acusar os antepassados e a justificar os erros por conta de que eles estavam sofrendo as consequências. Hoje, como que nós poderíamos fazer isso, Daniel? Você vê assim o que exatamente no dia a dia que a gente pode romper um pouco essa tendência natural nossa? Acho que o grande segredo do Evangelho é a gente entender que não se trata do pecado do homem, se trata da bondade de Deus. O Evangelho é um compêndio sobre a bondade de Deus. Então, quando a gente olha para o Evangelho, a gente deve enxergar exatamente a grandeza de Deus, aquilo que Deus é. Se trata daquilo que Deus é, não daquilo que nós somos. Porque o que nós somos já está implícito, né? Nós somos pecadores, falhos, destinados à morte. Estávamos todos condenados à morte eterna, mas aí Cristo vem e muda a nossa sorte. Cristo vem e muda o nosso destino. Então, a partir daí, o que acontece? Ninguém mais está totalmente condenado, ninguém mais tem que morrer eternamente. Ninguém mais tem que viver essa vida de pecado. Ninguém mais é obrigado a ficar na lama, ninguém mais. Todos nós podemos romper o ciclo em Cristo, obviamente, porque por nós não temos força para nada, mas em Cristo todos nós temos acesso a um novo destino, a um novo futuro. Então, o que o cristão deve fazer? É tomar posse disso. E a gente tem uma dificuldade muito grande de tomar posse da graça de Deus, porque a gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que fazer por merecer. O mundo é assim, né? O mundo é regido pela meritocracia. Então você tem que fazer alguma coisa para conquistar, para ser, para subir, para crescer. Mas a grande verdade é que em Cristo nós temos que apenas tomar posse, receber de Cristo aquilo que Ele quer nos dar.
Então, e esse ato de receber, esse ato de estender a mão, se traduz muitas vezes em se interessar por aquilo que Deus nos oferece. A palavra de Deus está clara para nós, acessível a nós, e nós precisamos lê-la, precisamos buscar o Senhor. O povo de Israel buscou a palavra, o povo de Israel jejuou, o povo de Israel foi atrás do Senhor, reconheceram os seus erros, reconheceram a distância que estavam distantes demais do Senhor. Então eles reconheceram isso e se voltaram para o Senhor. Todas as vezes que nós nos voltamos para o Senhor, nós recebemos a bênção dele. Todas as vezes que a gente se volta para o Senhor, a gente recebe a bênção. Então a gente deve se voltar, buscar a palavra, buscar o conhecimento, buscar viver debaixo das asas do Senhor. Essa tem que ser a nossa prioridade. O que vem daí, a bênção que acontece daí é a presença do Senhor conosco. E aí, cada vez mais, a gente vai se santificando nele, a nossa natureza pecaminosa vai morrendo, o poder do pecado vai diminuindo na nossa vida, e a gente vai crescendo na graça em Cristo. Essa é o segredo. Rosana, tem um outro ingrediente aí, que também nesse ponto que o Daniel estava falando, que era voltar à lei e aos profetas. Quando você se volta para a palavra de Deus, você começa a perceber onde é que você está desajustado. Mas na nossa vida, a gente recebe muitas coisas boas também, não é? E essas coisas boas a gente sabe que são dádivas de Deus. Mas qual é o risco, qual é o perigo dessas coisas que são boas, concedidas por Deus, virem a se tornar uma pedra de tropeço em nossa vida? Quando nós pararmos de buscar a oração, nós vamos parar de entender aquilo que é Deus. A lição cita sobre lições do passado, e hoje muito se fala assim: esquece o passado, queima o passado, você não pode olhar para trás. Realmente nós não devemos olhar para as coisas negativas do passado. Mas a profeta do Senhor diz, Ellen White, de uma forma muito clara, que basta nós olharmos para trás, como Deus guiou o povo, e eu e você não teríamos medo do futuro, porque Deus continua fazendo as mesmas coisas. Aqui na lição, eles deixam muito claro na abertura, na parte de terça, de que a oração passa dos louvores a Deus por sua fidelidade. Nós precisamos exaltar um pouco mais a fidelidade de Deus e parar de enumerar naquilo que nós não conseguimos. Quando a gente continua com o discurso negativo, são as coisas negativas que nós vamos atrair. Isso não é aquela coisa de pensamento zen, aquela coisa que você está atraindo as coisas, mas é a consequência daquilo que você diz, que aquilo que você diz é o que você acredita. Eu gostei muito quando eles disseram aqui, que eles passaram a olhar para trás agradecidos. A lição de terça eu resumo, embora não tenha a palavra aqui, para mim está nas entrelinhas. Eles começaram a olhar para a história do povo e ver que hoje eles repetiam a mesma coisa, porque vivemos os mesmos desafios, mas começaram a entender que apesar de viver as mesmas questões, precisavam adorar a Deus e louvar a Deus. Eu conheci uma pessoa uns anos atrás, que ela se converteu para uma igreja evangélica, uma pessoa pública de televisão, não vou citar o nome dela aqui, que diz que não é bom citar o nome das pessoas quando estão filmando, mas eu conversei com essa pessoa e ela disse assim: eu gosto muito da minha igreja, porque eu conheci Cristo e lá muitas coisas boas acontecem. Mas o que acontece? As pessoas se convertem, existem milagres, pessoas que são doentes são curadas. E ela disse: mas qual é o momento exatamente que você sente que nessa igreja evangélica a qual você se converteu, você sente que Deus está presente? Ela disse: mas não existe momento mais precioso do que o louvor. Então naquela igreja o louvor era tão exaltado, a Bíblia era tanto pregada, o nome de Cristo era tão levantado, que as pessoas iam a Cristo e elas louvavam. Quando nós louvamos e adoramos, a nossa vida muda. Não pense que quando nós falamos isso aqui da frente é para você dar uma festa de louvor e gratidão porque perdeu um ente querido. Não é isso. Não é ficar exaltando os seus problemas, mas agradecer, porque Romanos é verdadeiro. Romanos diz: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vamos algumas coisas entender só quando Cristo voltar, pelas coisas que passamos. Mas nessa terra nós demonstramos confiança quando copiamos o povo de Deus do passado, usando as mesmas estratégias. Você quer vencer tuas lutas? Louva mais e murmura menos. Eles resolveram parar com esse discurso de murmuração e descobriram que poderiam ser justos. Quem é que nos justifica? É o que o Daniel falou, tem que ter muito de Deus, gente, e menos de nós.
quando nós exaltamos demais os nossos problemas e até os feitos que achamos que são maravilhosos, a gente se perde nos dois campos. Por isso que nós temos que ir para a graça. A lição diz que eles não estavam esquecendo a história do passado, e toda vez que eles esqueciam, eles entravam em problemas. Ou seja, precisamos esquecer o passado? Não. Meu tema é fazer as pazes com aquilo que não deu certo e olhar para ver naquilo que nós podemos fazer diferente. Porque é interessante que ele falou das coisas de padrão de repetição hereditário. Nós repetimos por estarmos na zona de conforto. Parece que ninguém quer ousar fazer diferente. Ah, mas o meu pai fez assim, eu tenho medo de fazer diferente. Às vezes as pessoas vêm no aconselhamento, elas dizem: Rosana, tem uma coisa que me chama para ser igual à minha mãe. E eu digo: mas eu tenho um chamado maior que o da sua mãe para você. Cristo te chama a acertar. Eu não sei se está sendo projetado o número do WhatsApp corporativo, é o 41 30 85 7737. Então você que gostaria de participar da nossa grande classe, esteja à vontade, internautas, todos, enfim. Enquanto a Rosana estava falando aqui, eu estava lembrando uma situação, até que puxou um pouco o Daniel, a questão do louvor e adoração, né, Daniel? Porque para quem participa, muitas vezes, da ministração do louvor, tem uma experiência única. Mas aquele que está adorando a Deus também pode ter essa experiência, e tem. E em certa ocasião nós estávamos numa igreja participando de uma vigília jovem. Eu recordo que um dos integrantes do Ministério de Louvor, ele sentiu tocado a dar um testemunho naquele dia. E ele falou: olha, vocês não imaginam de onde eu vim, as coisas que eu fiz. Eu andei pelo mundo, e começou a relatar algumas coisas apenas. E algumas pessoas também pararam assim, e até naquele momento a gente imagina: é correto você exaltar ou você falar da maneira como você fala das coisas erradas que você fez, né? Ele não fez isso, mas ele falou de uma forma demonstrando que naquela época ele se sentia bem fazendo aquilo. De repente ele parou o relato e disse assim: gente, esse cara morreu, essa pessoa morreu, não existe mais, agora eu sou outra pessoa e não quero mais falar sobre isso. É dentro desse espírito que nós devemos sempre pensar louvor e adoração, uma coisa constante, uma coisa que devemos viver a cada dia. O momento da celebração que acontece na igreja é o momento em que você comparece diante de Deus com aquilo que você é, aquilo que você tem. E quando nós levamos isso para o dia a dia, não é, Daniel? Isso aí muda a perspectiva, porque nós começamos a colocar as coisas no seu devido lugar. Nós recebemos bênçãos? Sim, mas essas bênçãos não são pedra de tropeço. Nós temos justificativas muitas vezes para falar a respeito de algo errado que nós fizemos? Com certeza, mas não deve ser essa a nossa atitude. A gente deve perceber que, na realidade, Deus compreende a nossa natureza, aceita cada um de nós como nós somos, mas Ele propõe uma mudança, uma transformação que só acontece quando você de fato confia em quem fez a promessa, que foi Ele mesmo, né? Enquanto nós vamos ver aqui, estão chegando algumas participações, eu vou passar aqui para a parte de lições do passado, né? A parte aqui, que nós falamos agora, né? Aqui, louvor e petição, que nós fizemos uma introdução, né? A lei e os profetas, o Daniel fez uma abordagem de que voltar à lei, aos profetas, à orientação de Deus é importante para que a gente consiga se recolocar. Você tem algum comentário em relação a esse tópico específico? A lei, os profetas, a Bíblia? Tudo bem? Podemos ser então? Então, louvor e petição, até agora dando uma ênfase maior, né, nessa questão, porque, Rosana, você tem muita experiência relatária, a gente conversa muito sobre isso, você atende muitas pessoas. E qual é o grande problema que você vê hoje, qual é o grande óbice que essas pessoas apresentam muitas vezes para não reagir diante de situações que são adversas? Às vezes nós notamos que as pessoas buscam muito a vontade. Nós somos assim, né? Não são as pessoas. A lição começa comentando que o foco da conclusão da oração que eles fizeram de confissão foi o conhecimento da vontade de Deus divina e a súplica por misericórdia. Eu gostei muito dessa parte de Neemias 9:32, onde diz assim: agora pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio. O povo estava cansado, o povo estava muito cansado, eles estavam assim, se rendendo. Hoje, quem de nós não se sente cansado em alguma área? Talvez eu e você estejamos lutando com alguma situação que achamos que é impossível, e nós precisamos voltar para Deus, abandonar o nosso pecado, mudar as práticas de nossa vida, mas não pela nossa força.
Às vezes nós estamos tentando por nós mesmos, e nós esquecemos dessa parte aqui, onde o povo gritou. Ele guarda a aliança que está conosco. Senhor, não menospreze a aflição que nos sobreveio. Eu achei muito interessante, porque a lição diz que, curiosamente, eles se chamavam de servos. Após destacarem a infidelidade de sua nação, concluíram a oração referindo-se a si mesmos por meio desta palavra. Servos, evidentemente, obedecem aos seus supervisores. Ou seja, a nação estava em grande angústia, mas aqui começou a mudança, Olívio. A mudança começa quando nós começamos a considerar de que a vontade de Deus é mais importante que a nossa. Ela é soberana, ela é melhor. A gente precisa ter a consciência exata que a Bíblia nos pede para ter, né? Paulo diz assim, não há um justo sequer. Todos pecaram. Todos. Isso inclui os cariocas, isso inclui os curitibanos, isso inclui a turma lá de Goiás, isso inclui a turma de Pernambuco, os americanos, os mexicanos, todos pecaram. Todos. Não há um justo sequer. E a consciência que a gente tem que ter é essa: eu sou pó, eu sou pecador. Não há nada em mim que possa ser apresentado diante de Deus como sendo uma coisa boa. A gente chega diante de Deus com os nossos louros, com os nossos méritos, com as nossas coisas boas. Aí Deus olha para nós e diz assim: é tudo trapo. É trapo de imundícia isso aí. Aí a gente chega diante de Deus agora com os nossos pecados, com os nossos erros. Aí Deus olha para nós e faz assim: a minha graça te basta. Então, Deus quer nos colocar conscientes daquilo que somos. O que acontece na hora do louvor, se bem que o louvor não é só esse momento que a gente vive aqui na igreja. Tem gente que acha que o momento do louvor é isso aí. E tem gente que tem a maior preguiça de levantar e cantar e exaltar o nome do Senhor. É porque exatamente não tem a consciência dessa que nós estamos falando aqui. Porque se eu sei que eu sou pecador, se eu sei que eu estava condenado à morte, se eu sei que nada em mim serve para apresentar diante de Deus, mas sei que Deus, através de Cristo, me resgatou, me tirou da lama, me deu um futuro, a minha atitude é de louvor. A minha primeira atitude tem que ser de louvor. E aí, quando você está com essa oportunidade de louvar, e louvar, repito, não é só aqui na igreja, louvor é a vida, trata-se da sua vida, da maneira como você vive, isso é louvor. Se a sua vida responde a isso que Deus, o convite que Deus faz, isso é o louvor que acontece na sua vida. Então, quando você responde ao Senhor, quando você diz assim: Deus, eu sei quem eu sou e sei quem Tu és, então a minha resposta é essa aqui, ó: eu louvo, eu busco, eu oro, eu reconheço. Então, louvar a Deus é isso, é reconhecer a grandeza dEle e a nossa pequenez, a nossa pecaminosidade, né? Quando a gente reconhece isso, então a gente se coloca na consciência correta diante de Deus. Aí, obviamente, quando eu olho para você, Rosana, eu não vou olhar os seus defeitos, não vou olhar você não é melhor do que eu, você não é pior do que eu, você é tão somente alguém que foi salva pela graça de Cristo igual a mim. Então nós caminhamos juntos. E a gente vive em comunidade, a gente louva junto e a gente busca junto. Então veja, a vida, o louvor trata-se disso, trata-se de um ato de resposta àquilo que Deus faz, àquilo que Deus é, àquilo que Deus nos oferece, né? Eu estava pensando que o Daniel está falando, eu até vou levantar um pouco. Não sei se o Mateus está por aqui. Mateus, está ali? Vou fazer uma coisa diferente, não estava programado, mas enquanto ele falava, ele repetiu justamente frases, palavras do hino que nós cantamos. Eu queria convidar vocês a louvarem agora novamente o mesmo hino, Cristo me amou, e o Daniel vai dirigir. E eu quero que você responda isso de forma sincera, do fundo do seu coração, que Jesus amou você e que Ele nos transformou. Vamos colocar em pé, vamos louvar a Deus nesse espírito e após nós retornaremos ao nosso estudo. O grande segredo do louvor é a reflexão naquilo que se canta. Quando você presta atenção na letra, naquilo que você está dizendo, aí você reflete. E aí você se coloca na consciência correta. E
Esse hino fala exatamente daquilo que nós éramos e daquilo que Deus fez por nós. Esse hino nos dá a consciência. A letra vai aparecer aí. Pelo mal perdido andei, longe do meu Jesus, sem amor, sem fé, sem Deus, a perecer sem luz. Mas Jesus então me viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Canta, a igreja. Cristo me amou, livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, e esse amor levar também aos que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Pecadores, vinde já, Cristo vos quer salvar. Seu perdão, conforto e paz Ele vos pode dar. Sua luz e seu amor sempre concederá. Vosso coração Jesus transformará. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Amém? Voltemos ao nosso estudo, foi muito bom. Vocês percebem a diferença quando nós estamos conscientes daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos dizendo a Deus? Não é apenas o louvor em forma de música, é uma expressão daquilo que vai ao nosso coração. Nós devemos reafirmar sempre essa promessa. E a letra desse hino, ela é bastante significativa, que ela esteja sempre em nosso coração. E uma das participações que nós recebemos aqui, Daniel, foi justamente isso. Ele diz assim: estou assistindo vocês estão falando em cantar, eu gosto muito de cantar. São pessoas que se expressam no dia a dia através de uma canção, através de um pensamento de louvor, de adoração, não apenas na igreja,
mas em todos os momentos. E a nossa vida é cheia, repleta de dificuldades. E o inimigo quer que justamente nós foquemos nessas dificuldades, para que usemos essas dificuldades como pretexto, como desculpa, para não nos apegarmos às promessas de Deus, promessas de livramento. É interessante que a lição fala de que o povo estava em opressão e eles buscaram a Deus, abandonaram o pecado e depois que começaram a louvar, na sequência, conheceram a bondade de Deus. Ontem eu li um pouco sobre a bondade de Deus e eu aprendi uma coisa nova. O amor a Deus é o antídoto para que nós não fiquemos amargurados com os problemas da vida. Quando nós reconhecemos que Deus é amor, não importa como estejam as circunstâncias ao nosso redor, nós vamos ter a certeza que Deus transformará aquilo, que é um exemplo, nossas tribulações. Quais são as vantagens de passarmos por lutas? Desenvolvemos paciência, reconhecemos que não somos o dono do mundo, nosso nariz fica um pouquinho mais baixo, como disse Daniel, na direção um do outro. Porque quando nós estamos em vantagem, achamos que estamos em vantagem, nós nos tornamos, por natureza, arrogantes. E é essa arrogância que nos leva totalmente fora do plano de Deus. Quer ver uma coisa que estraga a nossa vida de comunhão? É a comparação. Nós temos aí um grupo de oração, uma colmeia de oração, e muitas vezes as meninas dizem assim, amanhã vai ser o dia da minha bênção. E nós ficamos orando, às vezes uma aparece primeiro de manhã, gente, nós oramos e aconteceu. Aí a tendência é nós pensarmos assim, por que aconteceu para ela e para eu não? Qual é o critério de Deus para abençoar? Porque muitos de nós estamos aqui porque queremos apenas a bênção de Deus. Se hoje, como Jó, perdêssemos tudo na vida, será que ainda viríamos aqui? Teríamos a força de olhar para esse Deus de amor e pensar que Ele ainda tem bondade por nós. Eu tenho ensinado muito as pessoas, Daniel e Olívio, olharem para Deus como Ele é. Eu pude conhecer Deus no meio de muitas dores, então para mim não é que isso foi fácil. Eu precisei treinar esse exercício para conseguir ensinar as pessoas. E hoje eu sei que o sol de Deus, ele brilha para bons e maus. O amor de Deus é de um tamanho tão grande, que se nós concentrássemos mais na sua beleza e no seu amor, nós confiaríamos mais nele. Confiaríamos que aquela trajetória de dor que estamos vivendo, como eu li a meditação ontem à noite, você pensa, a meditação diz para mim, que a sua vida vai continuar de inverno para inverno, de geada para geada. Você acha mesmo que a sua vida vai ficar nesse nível assim, que não acontece nada? Eu sou o Deus que no meio da noite introduzo mudanças para você. Na quarta-feira nós oramos pela Rita, fizemos uma grande corrente de oração. No meio da noite de quarta, tarde da noite, ela teve um edema pulmonar agudo. E ali, conversando com ela e com a Liliana, elas me contaram como foram, que de repente aconteceu. E ela disse, Rosane, eu vi tanto médico em cima de mim, e o desespero das pessoas me levando para a UTI. Quando olhamos aquela situação, o que todo mundo pensa? É o fim, é um edema, as coisas não vão andar. Confiando no amor de Deus, ela foi levada para a UTI para maiores cuidados. Ontem pela manhã tirou o oxigênio e está estável. O amor de Deus, ele sempre vai se manifestar. Mas se nós ficarmos bipolares, uma hora desconfiando de Deus, será que ama mesmo? Onde é que vai dar essa situação financeira se eu já estou devendo para o mundo? Quando botamos dúvida no que a palavra de Deus disse, nós abrimos uma brecha enorme para que Satanás controle as circunstâncias. E tenham certeza, ele vai fazer a festa na minha vida e na sua, se nós permitirmos que duvidemos do amor de Deus por nós. Está no fundo do poço, adora a Deus, porque de lá você só tem um lugar, subir. A gente no alto da nossa arrogância, a gente pensa que entende a forma como Deus age, mas a gente não entende nada. A Rosane tem um tio, a minha esposa tem um tio, o tio Elias, e ele passou a vida inteira longe de Deus, a vida inteira, bebendo, fumando, fumou muito, bebeu muito, e a gente passou a vida inteira com ele, a família, a vida inteira olhando ele beber, se acabar, maltratando a esposa e enfim, fazendo tudo aquilo que você imagina que um bêbado faz, um cara que bebe todo dia, fuma todo dia. E ele nesse meio todo aí, por causa da bebida, ele quebrou o pé, quebrou a perna.
e quase perdeu a perna porque infeccionou, ele desenvolveu diabetes. Se você olhasse para a vida dele, você ia fazer assim: que desgraça. E eu chegava perto dele, eu não tinha coragem de chegar nele e falar qualquer coisa. E quando tinha e falava, ele rejeitava. E você dizia assim: Deus não atua na vida dele. Deus não atua na vida dele. Recentemente ele teve uma piora muito grande de saúde. Desenvolveu hérnia de disco 3 e está acamado, sem conseguir andar. Aí você faz assim: agora acabou, agora é o fim. Mas o que a gente não percebe é que Deus, além de ter trabalhado na vida dele, desde o momento que ele bebia lá as cachaças dele, cigarro, Deus nunca abandonou ele. A hérnia de disco derrubou ele, ele vive na cama, ele está 5 meses sem beber e sem fumar. Deus falou assim: opa, já tirei o cigarro, já tirei a bebida. Aí a esposa dele, a tia Aurinha, TV Novo Tempo, fica deitado na cama assistindo a Novo Tempo o dia todo. E Deus: opa, esse aqui também, esse aqui é um tição que eu estou tirando do fogo. O resultado: ontem eu conversei com o tio Elias. A lucidez dele permite com que ele entenda as coisas de Deus agora, aceite, chore. Eu orei com ele, ele é outra pessoa. Não tem aquele cheirão de cigarro mais, aquele cheirão de bebida mais. Ele está na cama, está vendo a Novo Tempo, e falou assim: nunca aprendi tanta coisa como nesse tempo que eu estou lendo aqui a TV Novo Tempo. Você veja, olha como Deus age. No meio do caos, no meio da bebida, no meio do cigarro, Deus está agindo. A gente tem que começar a abrir os olhos para ver o agir de Deus nas pessoas. A gente tem um problema muito ruim, que a gente se fecha, a gente se cega e a gente não vê Deus no outro. Isso é um erro tremendo, isso é um pecado gigante. Eu não ver Deus agindo na tua vida. E aí eu começo a duvidar de Deus. Isso é o verdadeiro ateísmo, inclusive. É quando eu não vejo Deus agindo. Então, para mim, Deus não existe. É como se Deus não existisse. Eu não olho Ele ver, eu não vejo Deus fazendo. Então, Deus não existe. Então, quando a gente abre os olhos, a gente vai começar a ver Deus trabalhando. E Deus não para de trabalhar. Deus não para de trabalhar. Deus não para de perdoar. Ainda continuando nessa linha do Daniel, é por isso que eu sou apaixonada pelo tema da oração. Todas as vezes que nós oramos, alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual. Como eu peço para Deus todos os dias, Daniel, olhos espirituais. Eu atendi uma pessoa e ela deixa eu contar o caso dela, tá? Por isso que eu vou contar aqui sem citar o nome, onde ela veio num desespero para um divórcio. E ela tinha ido em muitas igrejas já. E ela falou assim: eu vim aqui para pegar uma palavra do Senhor. Abrimos a Bíblia, lemos a palavra. E ela disse assim: eu já estou desistindo do meu casamento. Meu marido saiu de casa. E nós combinamos assim, como ela já tinha feito de tudo, né? Olha como nós queremos fazer coisas para ajudar a Deus. Nós resolvemos levantar a tal da corrente de jejum de 7 dias. 7 amigos para jejuar cada dia 1. Para que Deus fizesse um movimento na vida do esposo dela. O esposo dela viajou para um lugar fazer o business que ele fazia. E tinha uma reunião nesse lugar, onde era uma reunião, pensa numa reunião assim com mais de 500 pessoas. Tinha música, introdução com algumas bebidas, um coquetel. E diz que de repente, no meio de toda aquela multidão, alguém entra e diz assim: nós teremos um momento agora especial com uma música de alguém que gostaria de se apresentar. Sabe qual é a música que esse homem cantou? Você vai arrepiar com o que eu vou te contar. A música que eles escolheram para o dia do casamento deles. Esse homem começa a chorar no meio da programação, se arrebenta todo, vai para um cantinho com o celular, liga para ela e diz: hoje Deus falou comigo. Eu me lembrei do dia que nós subimos ao altar e eu gostaria que você me desse uma oportunidade. Gente, Deus trabalha. Você diz um amém para isso? Amém. A gente recebe muitas participações aqui, tudo nessa linha de que nós devemos reconhecer sempre a atuação de Deus, independentemente da condição que nós estamos vivendo, né? E uma das pessoas disse que um dos erros é que nós muitas vezes queremos adorar a Deus do nosso jeito e não buscamos saber qual é a adoração que Ele requer. Tem outra aqui, participação também, do Hilton.
que ele fala que durante a história do povo de Israel, muitas coisas aconteceram e que nós poderíamos sofrer muito menos se nós tão somente confiássemos que Deus garante a nossa chegada, garante a nossa salvação, se a gente buscar saber qual é o propósito, qual é a vontade dele. E tem aqui um testemunho, Rosana, para você, até a Liz, ela está mandando um abraço para você, e está dizendo que, de fato, ela chegou no momento da vida em que ela chegou a pensar em colocar o fim a tudo, mas que louva a Deus, porque Deus colocou a você no caminho dela. E ela manda um abraço e diz que está juntamente conosco adorando a Deus. São coisas assim do dia a dia, são coisas que acontecem e que nós muitas vezes não percebemos a importância que isso tem nesse contexto de história e de salvação. Nós estamos nos dirigindo para o final do estudo e tem um tema que a lição aborda, e eu gostaria que o Daniel fosse pensando aqui para responder, depois a Rosana vai comentar, que é a respeito da condição que nós devemos ter consciência de que somos servos de Deus. O que isso significa? Nós não devemos nos colocar numa condição de orgulho, de exaltação e ter a consciência de que estamos servindo. Mas quando nós nos colocamos na condição de servos, nós temos que ter a consciência de que existe um Senhor. E o que o Senhor pode fazer em favor dos seus servos? Então esse é um pensamento que nós deveríamos ter sempre em nossa mente. A nossa condição e a condição de Deus. Enquanto você pensa sobre isso, Daniel, pense numa resposta bem significativa, Rosana também, um comentário bem essencial, né, para que a gente compreenda bem esse conceito. Eu gostaria de falar para vocês assim que certa vez alguém perguntou qual é o seu versículo bíblico preferido, né? Muitas pessoas dizem Salmo 23 é um capítulo, é um salmo bastante significativo na vida de milhares, milhões de pessoas ao redor do mundo, que é talvez o salmo mais conhecido. E eu lembrei do Salmo 46. O Salmo 46 eu sempre digo, é o dobro do Salmo 23. Não na importância, no significado, mas talvez porque ele tem um contexto ali que se aplica bem aos nossos dias, né? Eu vou até pedir, vamos nos colocar em pé, essa parte final? E a gente se movimenta um pouco, né? Não fica tão cansativo assim também, você que está nos acompanhando. Nós temos muitas participações que vieram, a gente não tem condições de ler todas, mas é dentro dessa linha de pensamento. O verdadeiro adoração e louvor. Vocês podem ficar sentados. Tá? Eu falei para o pessoal que levantar aqui, mas é bom se exercitar um pouco, né? Ficar muito tempo sentado, isso é bom. É que diz assim, o Salmo 46, versículo 10, ele fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por que isso tem um significado importante que eu entendo no contexto que nós estamos vivendo? A vida atual, ela nos inunda de mensagens, de comunicação, de acontecimentos disso e daquilo, e a gente acaba meio que estabelecendo um filtro, não consegue assimilar tanta coisa. Mas a gente não deixa de viver aquela correria. Eu penso, quando nós estamos nos preparando para um programa de adoração como hoje, Escola Sabatina, a gente nota, as pessoas vão chegando no horário e tal, algumas mais próximo ao horário, e a gente nota uma coisa, até comentei com a Rosana ali, a gente está com o espírito acelerado da semana, não é isso? A gente chega aqui acelerado, a gente acha que está tudo acontecendo, que está tudo atrasado, tem que terminar agora, tem que fazer porque o horário nos impõe isso. Acontece o seguinte, Salmo 46, 10, Deus diz assim, é um alerta, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando ele fala aquietai-vos, eu entendo, desacelere, calma, não tente resolver todas as coisas, nem todas as coisas estão ao teu alcance de resolver. E outro ponto importante, ele é Deus, ou seja, onde acaba a nossa condição de resolver problemas, começa o poder de Deus. Onde acaba aquilo que está ao nosso alcance, Deus se coloca ao nosso alcance. Nós não devemos imaginar a Deus como nós somos. Ele diz, eu sou Deus. Entenda. Quando eu perguntei a você, Daniel, e pedi para a Rosana pensar no comentário, a condição de servo e o que o Senhor do servo representa, qual a lição? Qual é a certeza que eu posso ter da atuação de Deus em minha vida? Olha, a palavra de Deus, ela diz em João 13,
34 e 35, diz o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O Evangelho de Cristo é pregado através do amor. A vida de Cristo foi uma vida de amor, uma vida de serviço. A gente tem... Curitiba é uma cidade gastronômica, né? Então, e você come muito bem aqui e paga pouco. Eu estou lá no Rio de Janeiro, nossa, o que vocês pagam R$25 aqui numa churrascaria, a gente paga 80, 90, 100 lá. Então, quando a gente chega num restaurante, principalmente aqui em Curitiba, a primeira ideia que a gente tem é chegar, sentar e ser servido. E comer bem, e ser servido da melhor maneira possível. E se o serviço falha, a gente fica chateado. Então a nossa cultura é de ser servido. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê uma outra coisa. A gente vê Cristo servindo, Cristo baixando e lavando os pés dos discípulos. A nossa cultura deve ser uma cultura de serviço, cultura de amar as pessoas, cultura de se importar com o outro. A gente, quando a gente faz algumas palestras de ministração de louvor por aí, a gente entende que o louvor que a gente ministra é um prato que a gente monta, mas para outras pessoas comerem. Não é para a gente se servir. O louvor, a ministração do louvor é um prato que você monta para que a igreja se sirva. Então, essa coisa de você pensar assim, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que eu me apronto aqui, é para o outro. Eu estou fazendo para a Rosana aqui gostar, não é para mim, é para o Olívio, é para o outro ali. Então a gente aprende a viver pelo outro. Se a gente entender um pouco mais desse segredo, eu acho que aí a gente começa a viver o cristianismo na forma que a Bíblia indica. Qualquer coisa diferente disso é uma religião particular nossa que a gente apresenta diante de Deus e Deus olha para nós e faz assim: meu filho, você não entendeu ainda, você não entendeu. E Deus é ministrando na nossa vida até que a gente entenda que é uma vida de serviço, uma vida de amor, é onde está enraizado o verdadeiro cristianismo. Essa coisa de servo mexe muito comigo, porque quem é servo tem um senhor, né? E quando tem um senhor, esse senhor cuida de tudo para aquele servo. Ele pode ganhar pouco, mas não falta nada. Ele pode perder amigos, mas sempre aparece alguém que está do seu lado nos momentos difíceis, porque ser servo é servir a um senhor. E o servo livre, gente, é a coisa mais deliciosa do mundo. Pensar que quando nós somos servos de Deus, você não precisa ser um ministro, um pastor. Faça dentro da sua esfera aquilo que Deus está te pedindo. Você pode ser servo no seu condomínio, servo no seu trabalho, servo com as pessoas, e tenha a certeza, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tem gente que não está experimentando essas três coisas. Não acha nem boa, nem perfeita, nem agradável, porque luta o dia inteiro contra as circunstâncias. Eu aprendi uma coisa, com experiências assim muito legais, algumas bem dolorosas, mas que depois ficaram legais, de que quando Deus cuida de um servo dele, Ele diz onde aquele servo vai estar, Ele diz o que aquele servo vai comer, Ele conversa com esse servo, porque quando você serve a um Senhor de verdade, que tem muito poder e é muito rico, é muito mais fácil você se submeter àquela liderança. Esse homem de poder é Deus, meus amigos. Ele quem diz aonde vamos, o que fazemos, como devemos nos comportar. E por isso que servir a Deus é um privilégio. É andar nas suas regras, não porque é um peso. Não é olhar para o dia do sábado, como muitos de nós já olhamos, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo outro, não. O sábado é dia de alegria, é o que o Olívio falou no começo da lição. Dia de trocar o relógio e desacelerar, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Trabalhar para Deus é um privilégio de todos nós. Como eu te disse, alguns dentro de uma igreja, outros na sociedade, outros em silêncio. Vão falar muito mais com as suas atitudes de um Deus maravilhoso que tudo vê e cuida de nós.